Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Meu camarada, segundou, boa tarde. Fala, Zeca Murim, tudo bem? Família bem. Boa, saúde boa? Tudo bem, graças a Deus. Tempinho tá aquele esquema, Teresópolis. Né? É aquele esquema assim, se você der almoçar e tirar o cochilo, cuidado, cara. Até acordar vai demorar. Que só vai acordar amanhã. Assim. Eu, se eu deitar, eu acordo só amanhã, meu irmão. Não posso nem deitar. Então cuidado aí, coloca o celular pra despertar. Sabe como é, né? Esse tempinho. Agora... Aquele pique. Fala tu. Segunda começou desse jeito, mas final de semana foi quente, né, cara? Final de semana foi bom pra alguns, né, Zeca? Pra alguns foi bom, pra outros foi péssimo. Exatamente. Pra um, né, na verdade, foi bom, pra outros foi péssimo, né? Porque só o Fluminense venceu. Hoje o Botafogo ainda vai jogar, vamos ver. Tomara que seja bom, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Zequinho, é o seguinte... O Fluminense entrou em campo no Maracanã no sábado, né? Venceu de virada o Remo. Não parece, mas o Fluminense dominou o jogo. A gente fala que venceu de virada, pois né? Futebol tem essas coisas. Tem aqueles contratempos, né, Zeca? O Agora, aquele gol foi sobrenatural mesmo. O gol do Hulk, né? Que a bola bateu no travessão, veio pra frente e voltou pro gol. Aquele efeito, o famoso efeito... Foi o Roma que fez o... Tu lembra que teve um pênalti do Flamengo que o goleiro achou que não ia entrar, a bola foi... E entrou? Como que... Foi o Roma, cara. Foi um cara desse. Foi um cara desse aí, da antiga. Tem essas coisas assim tem uns efeitos aí que, né? Enfim. Mas é importante que o Fluminense venceu. Sim, venceu, dominou o jogo. O Hulk voltou a fazer gol, né? Inclusive foi dele esse gol. O garoto Riquelme Ramon entrou bem, já logo participou 19 segundos em campo, participou do segundo gol, o gol da virada do Fluminense. Mas, Zeca, é o seguinte, o presidente do Fluminense, o Matheus Montenegro, né, ele oficializou até antes da partida a permanência do Marcão, pelo menos até o fim do ano. Na verdade, ele vai ficar no Fluminense, mas ele que vai comandar o time até o fim do ano, né, tá decidido. O Fluminense já estudava isso, e ainda mais depois de dois resultados ótimos, né, 2 vitórias grandes, né. E assim, teve um empate com o Rivadavia, mas... Isso. Nos pênaltis passou também. Sim, E tava vencendo, foi só no finalzinho também, aquele pênalti que não deixa. Foram 3 resultados muito importantes do Marcão, né, Zeca? Venceu o Palmeiras de virada no final de semana. Exato. Venceu o Rivadavia, dá pra dizer que venceu o Rivadavia nos pênaltis aí no meio de semana. E agora venceu o Remo, são 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense agora é quarto, tem 41 pontos, os mesmos 41 pontos do Atlético Paranaense, só que o Atlético Paranaense joga hoje com o Botafogo. Isso. E é o seguinte, Zeca, o Marcão não assinou contrato e tal, continua como membro da comissão permanente do Fluminense, mas não tem um limite de tempo, tipo assim, ele vai ficar até o final do ano e de lá pra cá vai contratar outro treinador. Não, ele vai ser avaliado, né, nesse período que ele vai ficar no Fluminense aí no comando. No final do ano vai ter aquela avaliação. Sim, o cara bate campeão da Libertadores do Brasileiro, filho, né? Pode acontecer. Né? O Fluminense tá nas 2 competições. Sim, lógico. Mas enfim, se ele for bem, óbvio, nas competições que ele tem aí pela frente, Libertadores e Brasileiro, e o Fluminense entender e gostar do trabalho dele, ele vai seguir no comando do Fluminense até quando a performance permitir, né? Enquanto o time estiver bem. O futebol brasileiro é imprevisível. Sim, o cara tá bem lá em cima de repente. Exatamente. Mas o que acontece? Com ele é diferente. Conhece muito bem o clube. Sim. E assim, fica tranquilo nessa coisa. Se acontecer de mandar ele embora do cargo, né, de ele treinador, segue, continua no clube. Vai depender dele também, né, Muita coisa pode acontecer, lógico. Ele mas pode hoje, entender que deu também e seguir outros caminhos, né? Mas hoje ele volta, né? Sim, mas assim, do jeito que ele tá, poxa, tem que continuar no próximo ano. Também concordo. E seguir, porque realmente é um ótimo trabalho. E vamos ver, né? São o quê? 3 jogos, né, que ele tem aí na frente do Fluminense. Aguardar. Deixa o cara trabalhar até o fim do ano e no ano que vem decide o que vai fazer, se de fato precisa trocar de treinador. Acho que é muita experiência, né, que ele colheu esse tempo todo, são mais de 10 anos. Demais, tantos treinadores que ele acompanhou de perto ali, né? E hoje ele tem o reforço do auxiliar dele, né, o Thiago Silva, que tá na defesa e com certeza é um dos auxiliares dele. Tem vários, Samuel Xavier, né, que a gente vai falar aqui. Ele conversa bastante com a galera. Sim, sem dúvida. Tem o Fábio também, é muita experiência. E, cara, faz parte. O cara tem que também saber ouvir os caras do campo, né? Senão o trabalho não funciona. Zeca, falando de Samuel Xavier rapidinho, ele saiu do jogo com dores, né, no ombro esquerdo. Parece que é uma luxação, vai passar por mais exames de idade para ver a gravidade da lesão, mas deve desfalcar o Fluminense por algum tempo aí, Zeca, por alguns dias. O Fluminense que volta a campo agora só no domingão vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, lá em Curitiba, Zeca. Muito bem, agora já o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, tava com o jogo dominado no primeiro tempo. E assim, foi a trilogia, né? Sim. Que encerrou com a vitória do Cruzeiro.
e deixou o Flamengo um pouquinho mais longe do Palmeiras. Se vencesse, ia estar um pouco mais tranquilo, né? Agora tá 6 pontos de diferença. Se tivesse vencido, teria se mantido aí com 3 pontos, né? Com um jogo a menos, né? Um jogo a menos. O Flamengo continua dependendo só dele mesmo pra assumir a liderança. Mas podia ser melhor, né? Com certeza. É melhor 3 do que 6, né, cara? Pra tirar 3 pontos é muito mais... Pois é. Já tiraria vencendo o Mirassol, né? Agora precisa vencer o Mirassol e o Palmeiras, né? Mas, cara, é o seguinte, o Flamengo, o Leonardo Jardim falou sobre falta de concentração, né? Maturidade, que, de fato, alguns jogadores falaram sobre isso, o Arrascaeta postou sobre isso, né? Falou que tem que assumir a responsabilidade, os jogadores, né? Não falou só dele, ele falou que tem que assumir a responsabilidade e tudo mais e melhorar daqui pra frente. De fato, o Flamengo vacilou nesse jogo aí, acabou não conseguindo manter o mesmo nível do primeiro tempo no segundo tempo. Alguns jogadores muito abaixo, Paquetá, inclusive quem perde a bola do segundo gol é o Ayrton Lucas numa jogada que infantil, não dá, né? Infantil, exatamente. O Leonardo Jardim falou bem isso, infantil. Sim, deu Soltou mole. o verbo E mesmo, o primeiro gol também foi infantilidade do Samuel Lino, talvez até por isso ele tenha dito que tá cansado física e mentalmente. Samuel Lino já tinha tomado um do Arroio, né? Aí saiu do jogo lá grandão, do jogo da Libertadores, falando que quer rir por último, rir melhor, tudo bem. Né? O Arroio, o Cruzeiro ganhou o Flamengo ganhou o jogo da Libertadores, classificou, eliminou o Cruzeiro, mas o Cruzeiro ganhou o jogo do Flamengo e no embate entre Arroio e Samuel Lino tá 2-0 Arroio, pois né? Porque o drible do Samuel Lino foi em cima do William, né? Se não me engano foi o William. Arroio, mas enfim, ele cara, tu sabe, mesmo de pra cima o dele. cara é canhoto, chuta de canhota, faz tudo de canhota, dobra pro lado esquerdo, entendeu? Faz tudo de canhota. Ele vai puxar pra que lado, irmão? A esquerda, né? Cara, impossível, cara. Ele veio todo afobado, ainda escorregou e dessa vez ele não deu o carrinho, foi pior. Na minha opinião, pior, pô. O cara escorrega e cai, é feio, cara. Muito mais feio do que o carrinho. Pelo menos o carrinho ele tá tentando fechar ali. Embora ele já sabia, o cara vai puxar pra esquerda, né? Como é que é tem um ditado, né? Ditado, não é ditado, não. Então, que ele... Como é que é? Que ele faz sempre as mesmas coisas, ele na hora de vai fazer, pô. Não tem jeito, né? Como é que é? Ele late como cachorro, ele come como cachorro, ele... É cachorro, pô. Lógico, pô. Exatamente, pô. Tem jeito, pô. Não vai ser. Não é bem isso, não. Mas tu entendeu, né? Deu pra entender o recado. Isso. Cara, o cara só puxa pra esquerda, ele só tem a perna esquerda, ele vai puxar pra esquerda, fecha a esquerda dele, cara. Você, nosso peladinho de futebol, o cara falar, vai aonde, mano? Pelada, não, pior. Deve ter coisa pior. Mas enfim, Zeca, o Flamengo acabou perdendo, né? E deixando o Palmeiras abrir mais 3 pontos, né? É óbvio que todo mundo esperava o Vasco não fosse perder de tanto, né? Acabou tomando uma pancada lá em São Paulo. Pois é. Mas o jogo era de fato muito difícil pro Vasco também, a gente já sabia. E, cara, infelizmente pro Flamengo acabou, quem quer ser campeão não pode perder ponto. E nem em jogo grande, né, Zeca? Pois e o Flamengo acabou abrindo essa brecha aí pro Palmeiras. E o Palmeiras aproveitou, não costuma perder sempre, dar mole sempre, então... Flamengo que se vire pra tirar 6 pontos, meu irmão. Assim, e continuar ganhando, que tem jogos difíceis ainda pela frente. Não pode, não são só 6 pontos. Não, que falta pra acabar o campeonato. Não tem só Mirassol e Palmeiras pra jogar. Isso, tem todo o resto da rodada. Exatamente, né? E aí tem Libertadores no meio, aquela coisa toda, né? Agora vai descansar um pouquinho o Flamengo. Mas a questão é essa, jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão, difícil. Sim, lógico. Jogo difícil, não é? Mas os 3 jogos seriam difíceis, mas quem quer ser campeão tem que ganhar jogo difícil. Bolas realmente, assim, né, infantis. Ô, Zeca, quem quer ser campeão tem que golear em jogo fácil. E ganhar jogo difícil, irmão. Quer ser campeão, não tem jeito. Pelo menos o empate estava bom, né? Exatamente. Mas é isso. O Flamengo volta a jogar no próximo domingo contra a Bolezinha, contra o Botafogo, meu amigo. O caminho do Flamengo tá nada fácil. Mas um clássico é complicado, sim, lógico. Sim, os jogos mais importantes do Flamengo são nessa parte agora, né, Zeca? Rapaz. Vai ter jogos muito difíceis pela frente e precisa ganhar, cara. Tem que fazer ponto em todos, de preferência vencendo. Ainda torcer pro Palmeiras também não fazer mais pontos, né? Tem isso também, porque assim... Dá brecha pro... o Palmeiras tem essa, não tá muito legal, de repente... Porque, o Palmeiras vira uma chave, sim. Não tem jeito, cara. Do nada o Palmeiras vira uma chave. Time muito bom. E falando de Vasco e Palmeiras, ontem o Vasco acabou tomando uma pancada do Palmeiras, perdeu por 4-1 lá, né, não é mais Allianz Arena lá, na casa do Palmeiras lá. Nubank. Nubank, né? Fica fazendo... Não, é o nome Allianz lá, já era... É o nome lá do estádio. Mas enfim, foi o jogo de maior público dessa rodada, né, Zeca? Foi um jogo muito grande. O treinador Pedro Manuel, mais uma vez, viu o que ele tem visto durante essa passagem dele, breve passagem dele pelo Vasco, né?
o Vasco perdendo muitas oportunidades, o Vasco criou bastante. Para você ter uma noção, os dois times finalizaram igual. Cada time chutou 12 vezes no gol, acertou 4 chutes no gol, só que o Palmeiras fez 4. O Vasco fez um só. E, assim, claro que o Carlos Miguel estava numa noite inspirada. Eu considero o terceiro gol. Eu considero o terceiro gol um vacilo do Leonardo Jardim. Teve isso também. Ele errou, na minha opinião, falha dele. Mas. Mal posicionado. Então, né? O terceiro, mas dá pra falar do primeiro e do quarto também, né? Que, o primeiro foi uma. Tudo bem, felicidade do Flaco Lopes. Mas tomou 2 gols de fora da área, ele já sabia. O primeiro dá pra aceitar, né? O cara, foi feliz, foi um golaço o primeiro. O terceiro também. O terceiro. Foi o terceiro? O quarto. Eu lembro o quarto. O quarto. O terceiro passou embaixo da mão dele. O quarto falhou mesmo. Mas o quarto gol, cara, não foi nem tanto na gaveta, não. Já era pra ele esperar a finalização do Flaco Lopes de fora. Pois né? Tá aqui, não, ele vai finalizar de fora, vamos posicionar melhor. Infelizmente. Acabou tomou 4 gols aí e pelo menos 2 eu acho na conta dele. Agora é o seguinte, né? O outro foi de pênalti, do Vitor Roque. Né? O Vasco venceu o Olímpia, né, por 4-1 e aí todo mundo pensou, pô, agora acabou esse problema, né? Mas fez gol. Time efetivo, coisa e tal, mas fez só um, né? Finalizou 12 vezes pra fazer um gol, sim. Perdeu de mas novo assim, várias chances. O Carlos Miguel também fez boas defesas. Não dá pra botar tudo também na conta da falta de efetividade, não. Tem que lembrar que não é só chutar no gol, não. Tem que passar pelo goleiro também. E do outro lado tem um grande goleiro. Isso, encarou o Palmeiras lá. Sim, jogo muito difícil. Líder do campeonato. Sim, jogo muito difícil. O Vasco no São Januário venceu o Palmeiras no primeiro turno. Agora tem uma coisa também, que até o Abel falou isso na entrevista coletiva. Sim. O calendário é complicado. Poxa, o Vasco jogou na quinta, lá no Paraguai, não foi no Rio de Janeiro. Sim. Aí no domingo tem que jogar de novo em São Paulo. Que também não é no Rio, né? Sinceramente, não, porque aí tu vem pro Rio. Não tem aí como, faz né? um treino meia boca, porque tu também não pode cansar muito. Aí tu já tem que chegou. viajar. Aí tu tem que viajar pra São Paulo. Nem deve ter treinado legal na sexta-feira, eu acho errado, sim. Talvez esse jogo. Se bem que o Palmeiras também tá na Copa do Brasil. Tudo bem que é Copa do Brasil. Não, mas aí empurra o jogo pra quinta, da Copa do Brasil, quinta-feira. Mas aí tem outras coisas, TVs, tem tudo isso, só que tem que se pensar, né? Mas realmente tem que parar pra pensar. Porque, de fato, sim, o Palmeiras não foi... Se bem que o Palmeiras jogou na quarta pela Libertadores. Jogou na quarta-feira. Sim, eu não me lembro se viajou. Não viajou não, foi em São Paulo. Na quarta-feira? Não, se não me engano, foi lá. Decidiu na vaga? Não, foi lá. Foi lá, venceu fora. Empatou em São Paulo, isso mesmo. Porque o Palmeiras costuma classificar sempre primeiro do grupo. Mas teve um dia a mais, né? Sim, enfim. Mas pro Palmeiras também não foi legal, né? Não, claro que não. Eu acho errado também. Eu acho que tava atrapalhando. Tinha que ter, no mínimo, os dois times ter um tempo igual de descanso. Pois é, não, exatamente. Tipo assim, não tem que discutir, meu irmão. Vocês descansaram ao mesmo tempo, treinaram, tiveram o mesmo tempo pra treinar e tudo mais. Enfim, mas... É o calendário. Sim, o calendário dificílimo do futebol brasileiro. O Vasco agora volta a campo quarta-feira. Pela Copa do Brasil, aquele jogo que todo mundo esperava que fosse no Maracanã, mas não, o Vasco desistiu, né? Chegou a entrar 2 vezes na justiça, perdeu na primeira vez, na segunda o recurso acabou perdendo também. E vai ter muita discussão, muita coisa, nego, falando desse porque o desembargador aí parece, né? Que era desembargador ou juiz, sei lá. Parece que era flamenguista, tem fotos. Então, irmão, já sabe que muita coisa vai se falar. O pessoal fala. Mas, enfim, o Vasco decidiu que vai mandar o jogo em São Januário. O jogo vai ser na quarta-feira, às 9h30 da noite, em São Januário. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Vasco e Vitória, Zeca. É isso, né? Flamengo e Fluminense barraram o Maracanã. Sim. Então, antes do pedido do Vasco, parece que tinha um projeto do Flamengo, do Flamengo não, né? Do consórcio que tá tomando conta do Maracanã, de fazer nessa semana... de fazer uma restauração mesmo no gramado, de dar uma moral no gramado. Mas sempre dá o que falar, né? Sim, vai dar sempre. E vai ter gente que vai falar, eles não são dono do Maracanã. Vai ter gente que vai falar, mas eles que administram. E aquele tal negócio, não tem jeito. Enfim. Eu disse-me disso. Sim, sem dúvidas. Então, cara, tem que decidir. Se a decisão foi por não, então acata e que eles façam o gramado ficar melhor, né, Zeca? Não só... Pois é. Porque domingo tem Flamengo e Botafogo. O Fluminense joga fora essa semana, mas domingo tem Flamengo e Botafogo. O gramado tem que estar em condições melhores do que nos últimos jogos, né, Zeca? Pois é. Pra justificar o não ao Vasco. Exatamente. Senão aí vai falar o que depois? Bom, e hoje tem Botafogo e Atlético Paranaense no Newton Santos. Sim, Botafogo e Atlético Paranaense jogam aí às... 8 da noite. 8 da noite. Eu tô procurando aqui na minha anotação. Sabe como é que é a sua seguida? 8 da noite. E o Botafogo, idade, sim, sem dúvida. O Botafogo que precisa muito dar uma resposta, né, Zé, aqui em campo aí, pros últimos desafios aí que não se encontrou, né? Principalmente a eliminação na Sul-Americana, a forma que foi. Todo mundo esperava muito mais do Botafogo no jogo no Newton Santos, né?
porque Exatamente. pegou um Cienciano e conseguiu vencer só por 1-0. O Danilo, que foi vaiado lá, né? Na saída do jogo e durante a partida também. O elenco também não foi chamado de time sem vergonha, né, Zé? Então, todo mundo precisa dar uma resposta, né? Para essa partida, o Belão, óbvio, continua aí no comando do time interinamente. Por enquanto, interino, né? Mas o Botafogo pensa e avalia deixar ele até pelo menos o fim da temporada. Pois vai depender de muita coisa. Né? Porque até agora... Hoje, em termos, o Botafogo tem uma situação até mais tranquila para se efetivar o Belão do que o Fluminense teve do Marcão. O Fluminense tem uma Libertadores. Véio. Pois é. O Botafogo hoje só tem o Campeonato Brasileiro e principalmente nessas fases agora vai ter a semana toda para treinar, né? Sempre. Então, assim, recuperar os lesionados e tudo mais. É isso. Porque até agora, culpa nenhuma do Belão. Não. Já tomou pegou, tomou 6-1 e no final de semana... Se conseguisse, ia ser, né, o herói, mas... Não conseguiu também, culpa Sim, no final de semana não era ele. Ele foi o cara que treinou o time no jogo de volta contra o Cienciano, mas ainda assim tinha 5 gols pelo menos para tirar. Complicado infelizmente o time não correspondeu. Eu acho que ele não quis mexer muito também, até porque o Franklin Carvalho foi mandado embora na terça, ele assumiu na quarta, foi o primeiro treino dele no clube, e na quinta-feira já era o jogo. Não dá tempo. Então assim, não dava para ele mexer muito. Vai ser professor Pardal, assim, não tem como. Não tem como. E tipo assim, como é que o cara chega e, por exemplo, um cara que eu acho que tem que ser barrado e hoje é reforço, é o Arthur Cabral, como é que ele ia chegar lá e, primeiro treinamento do cara já chega e barra o centroavante contratado a peso de ouro pelo clube, entendeu? Eu entendo, e tendo que fazer gol ainda mais. Eu entendo o cara que é difícil. Hoje, se o time der uma resposta, porque o Arthur Cabral tá suspenso, desfalque, ou reforço aí, vai da sua cabeça. Do jeito que tá é reforço. Mas, então, assim, tem que ver. Se o cara vai, provavelmente entre o Kadir no lugar dele. Entrando o Kadir, cara, o Arthur Cabral banco, o Kadir titular, acabou. E ele é um cara que conhece a base, o Belão conhece o Kadir, então ele sabe extrair o melhor do Kadir. Então, cara, assim, vamos ver. Te confesso que eu tô curioso pra saber. Ele fez até mudanças, sim, tirou o Matheus Martins e botou o Danilo Pereira, né? E agora teve esse tempinho, né, pra poder organizar um pouquinho melhor. No tempo ainda não foi o ideal, mas pelo menos agora conseguiu treinar mais um pouco. Agora, se ele tiver realmente assim, o aval da SAF, fala, não, vai lá, pode mexer, ninguém pode chegar e falar, não, errou um jogo, já manda embora, tem que esperar. Não, então, assim, eu acredito que possivelmente ele fica até o fim do ano. Eu também acho. Porque é difícil você contratar... Só se ele for muito mal no Brasileiro. Acho difícil. Sim, porque o Botafogo também não tá livre ainda do rebaixamento. Porque esse é um jogo difícil. O Mira Libertadores. Não é um jogo fácil, é o Atlético Paranaense. Mas é o Atlético Paranaense, subiu agora. Tá lá mas em o Botafogo cima. o Atlético Paranaense é terceiro. Tá? E mesmo número de pontos do Fluminense, 41 pontos. Então, assim, precisa... Uma vitória seria uma grande vitória hoje, né? Embora... em casa tem o tapetinho. Eles têm tapetinho lá também, né? Estão acostumados. Enfim, Zeca, o Belão tem mais um desfalque para esse jogo, né? Trata-se do Arleson. Ele tomou aquela pancada no jogo contra o Cienciano, abriu, deu 15 pontos no queixo. Então, por precaução, e provavelmente ainda não tá cicatrizado 100%. Então, o Botafogo vai de Gabriel Batista no gol. A estreia dele como titular, né, na temporada. Ele chegou a jogar nesse último jogo, mas... contra o Cienciano, mas não tinha estreado como titular ainda. É a chance dele, né, cara? Com certeza o Arleson não queria dar essa chance. Vamos ver. Sim, o Botafogo que sofreu tanto com goleiros aí no início do ano. Vamos ver se acertou a mão, né? Pelo menos o Arleson não comprometeu nunca, né? Não, tá bem, tá bem. Ela tomou 6 lá na altitude, mas era altitude, diferente, né? O cara sem experiência de altitude é complicado, meu irmão. Comentaram que um ou outro ele falhou, mas aí, cara... cara, mas... o time todo, não tem como... Vai botar a culpa no goleiro, não sendo que... Deixa quieto. O time não marcou. Enfim. A bola aérea foi um... um Deus me acuda. Todo mundo sabia o que ia acontecer, mas... Difícil. Ninguém conseguiu marcar. E aí, então, era igual o Felipe Maestro, lembra? O drible dele era sempre o mesmo, igual o Garrincha, por exemplo, também. O drible era sempre o mesmo, mas ninguém conseguia parar. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas exatamente. como é que para? Não tem como. Infelizmente, mas o Cienciano não é esse grande time. Chegou no Rio, fechou a casinha, o Botafogo não conseguiu furar a retranca. E, meu irmão, é bola pra frente, pensar no Campeonato Brasileiro e volta por cima, né, Zeca? Exatamente. Sim, Seguir o Botafogo, em frente. A gente tem aqui uma provável escalação, né, Zeca?
é a seguinte: Gabriel Batista, Vitinho ou Matheus Ponte, Justino, Ferrarese, Alex Telles, Huguinho, Medina, Danilo, Montoro, Danilo Pereira e Kadir. Lembrando, Arthur Cabral suspenso perdão, é desfalque aí. A torcida do Botafogo concorda contigo. Com certeza. É reforço se ele for. Tem que melhorar, né, Arthur Cabral? Fazer gol, cara. Pô, cara, mas é engraçado, né, cara? Tem jogadores que são engraçados. Ele passou pelo Ceará, se não me engano, cara. Ele passou algum time lá do Nordeste. Foi muito bem. Ele é cria do Palmeiras, se não me engano. Aí foi pra esse time, foi muito bem. Voltou pro Palmeiras e jogou nada. Que coisa. Fez muitos gols naquele time, né? Voltou pro Palmeiras e jogou nada. Aí foi pra fora, foi pra um time da Turquia, sei lá, Rússia. Aí jogou muito. Aí foi pra um time grande, jogou nada. Que coisa, hein? Aí foi pro time da Turquia, foi uma parada tipo assim, aí jogou muito. Aí parou no Benfica, não arrumou nada. Aí agora veio pro Botafogo, nada também, e tá nessa. Não consegue jogar em time grande, parece. Então, cara, se for colocar a média... Tem que botar no... carreira se for jogou, pro Bahia, se for pro Bahia da vida, vai arrebentar. Mas isso acontece, né? Tem muitos jogadores que não conseguem jogar em alguns clubes, né, cara? A gente já viu muito disso por aí. Pois é, mas... Botafogo precisa de gols, né? Vamos ver o que o Belão vai fazer. Bom, então, vamos lá. Palpite? Gabriel mandou, aniversariante. Deu parabéns pra Gabriel hoje? Parabéns, mandei parabéns. Quantos anos tu acha que ele tá fazendo? Uns 32, por aí. Não, pô, 24. 24, pô, parabéns, cara. Aí sim. Menino, data especial. Menino Gabriel. Gabriel. O da técnica lá da TV. Isso aí, parabéns, Gabriel. 24 aninhos, hein, né? Pra todo mundo. Isso aí, cara, muito bem. Tá ficando velho. Gabriel mandou Botafogo 2, Atlético Paranaense 0. 2x0 Botafogo. 2x0 Botafogo. Ah, não, eles têm um Viveiros lá, né, cara? 3x1 Botafogo. 3x1? 3 do Cadir pra acabar, comungar logo aquele menino lá. Né, fazer gol, né? Arthur Cabral, chega, já libera logo pro outro time. Vai embora. Aproveita. O Gerson do Alto também participou. Ô, falou, meu Flamengo perdeu, coisa e tal. Faz parte, Gerson. Secando, ele falou, pode até não ser campeão, mas ver o Vasco tomando a goleada não tem preço. Secando, foi ruim pra todo mundo, né? A goleada foi ruim pro Vasco, ruim pro Flamengo. Ô Gerson, foi ruim pra todo mundo, cara. Fica secando o Vasco, não. Ele mandou aqui 1x0 pro Atlético Paranaense hoje. 1x0? Os caras secam, né? 1x0 em cima do Botafogo. Não tem jeito. Não, assim, é um resultado possível. É um resultado possível. É um grande time, numa boa fase contra um time grande que tá numa má fase, que é o Botafogo. Então pode acontecer. E futebol não perdoa. Não mesmo, tá não mesmo. Eu tô curioso pra ver aquele Leozinho, cara. Acho que eu vou ver esse jogo aí, hein? Então tá bom. Leozinho veio do futsal. Deve ser interessante. Diferente. Eu acho que o Botafogo ganha hoje. Eu acho que ganha também. 2x1. 3x1 que eu falei. O gol dele vai ser do Leozinho, não vai ser do Viveiros, não. Viveiros é perigosíssimo, irmão. Rapaz, não pode dar mão, não. Felipe, então aquele abraço pra semana. Até amanhã. Um abraço. Valeu. Esporte Terê FM.